Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos os fiéis defuntos, os nossos irmãos e irmãs já falecidos. A primeira coisa importante a ser dita no dia de hoje é que nós precisamos sim aprender a nos reconciliar com a nossa morte. A nossa morte foi reconciliada pela morte de Cristo. A morte, portanto, deixou de ser um castigo, de ser um mal, para ser agora um acesso ao maior bem que nós temos, que é a vida eterna. Pela ressurreição de Cristo, Cristo abre as portas do céu para nós e a morte deixa de ser o castigo que nos prende, que nos impede de viver a eternidade e passa a ser a porta pela qual nós passamos para ingressar justamente na vida eterna que nós tanto queremos e tanto esperamos. Quando nós colocarmos isso para dentro do nosso coração e da nossa compreensão, nós vamos lidar com um pouco menos de angústia quando nós tratarmos do assunto da morte, seja nossa, seja também dos nossos irmãos e irmãs que partiram. Uma outra coisa que é importante nós nos darmos conta: todos os seres humanos que viveram na Terra ou já morreram ou vão morrer. Então, não é por acaso que de repente nós às vezes lidamos com a morte ainda sem se reconciliar com ela, achando que só acontece conosco. Por que isso aconteceu comigo? Por que acontecer logo comigo? A morte chega para todos, para todas as pessoas. Portanto, não é algo fora da nossa natureza, fora daquilo que nós no dia a dia vivemos e sabemos que acontece. E aqui entra também a consciência de que nós temos a vida eterna pela frente. Se nós morremos, nós vamos para o juízo particular. Há a separação do nosso corpo e da nossa alma. Mas o corpo não é desprezado, porque o corpo vai ressuscitar. Nós rezamos na oração do creio. Creio na ressurreição da carne. Por isso que nós cuidamos, guardamos, zelamos os túmulos dos nossos irmãos, mesmo que o corpo já tenha sido naturalmente decomposto, mas nós acreditamos na ressurreição da carne, na ressurreição do corpo, por ocasião da vinda gloriosa de Jesus no fim dos tempos. Mas a alma daquele que falece ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Se nós vivemos a nossa vida buscando o bem, fazendo o bem, buscando a santidade, buscando cultivar a nossa fé em Deus, nós morremos e vamos para o céu. Se nós vivemos no mal, não vivemos o amor, não vivemos a misericórdia, não cultivamos a nossa vida de santidade, a nossa vida de fé, e morremos, bom, não que Deus nos condene. Deus é tão bom que permite nós semearmos aquilo que nós quisermos, mas Ele é tão justo que Ele nos faz colher aquilo que nós semeamos. Então, se nós semeamos inferno, nós vamos colher inferno. Porém, uma coisa precisa ser dita. Digamos que um de nós, um Alexandre qualquer por aí, que vive buscando fazer o bem, que vive cultivando a fé, que vive buscando evitar o mal, que vive tentando fazer o bem, de repente, o Alexandre cometeu um pecado qualquer, falou mal de um vizinho e de repente inventou alguma coisa junto, ou seja, fez aquilo que nós chamamos nos mandamentos de falso testemunho, e morreu sem se arrepender, sem ter a oportunidade de confessar-se. Poxa, no céu entra pecado? Não. Se no céu não entra pecado, o Alexandre morreu com um pecado de ter falado uma mentira, ter feito um falso testemunho contra o seu vizinho,
Então agora o Alexandre vai ser condenado ao inferno por toda a eternidade por causa desse pecado, do qual ele não teve tempo de se reconciliar pelo sacramento da reconciliação? Não. Aí entra a grandiosa misericórdia de Deus, que oferece a oportunidade de purificação no purgatório. As almas que estão no purgatório vão para o céu um dia, mas dependem do quê? Da oração de nós que estamos aqui na terra. Por isso que nós estamos rezando aqui hoje. Por isso que nós rezamos pelos falecidos. Por isso que nós colocamos nomes nas intenções da Santa Missa. Por isso que nós rezamos no terço, pedindo: ó nosso bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Que almas são essas? Essas almas que estão no purgatório. Quanto mais receberem nossas orações, antes elas vão para o céu. E quem está no céu, como a gente viu na liturgia desse final de semana, de todos os santos, quem está no céu é santo. E o que o santo faz? Intercede por nós que estamos aqui na terra, para que a gente também alcance a salvação. Diante desta consciência do quão importante é a nossa oração pelos falecidos, duas coisas ainda precisam ser pensadas, rezadas por nós. Uma, aquilo que São João Maria Vianney disse: uma missa, 1000 missas que se rezem por uma pessoa já falecida, não tem o valor de uma missa que ela tenha participado em vida. Vou repetir. 1000 missas rezadas na intenção de uma pessoa falecida não tem o valor de uma missa que ela tenha participado em vida. Ou seja, esta missa que nós estamos agora rezando juntos aqui, depois da nossa morte, se as pessoas rezarem 1000 missas na intenção da nossa pessoa, não terá o valor e a eficácia dessa missa que nós estamos participando. 1000 missas que eles rezarem por nós. Então veja a importância da nossa participação na Santa Eucaristia, na Santa Missa, de nós nos reunirmos em comunidade, e se não podemos nos reunir por causa do cuidado com a pandemia, que a gente acompanhe pelas transmissões, que a gente não perca o vínculo, que a gente não perca o desejo de estar e participar da Santa Missa. E uma outra coisa que é preciso também ser dito no dia de hoje, além da importância da nossa participação, é um cuidado que nós temos que ter com quem está ao nosso redor, com quem Deus coloca próximo da gente, seja pelo vínculo familiar, seja pela proximidade, seja pela vida comunitária. Porque imaginem o seguinte: o Alexandre faleceu e o Alexandre vai para o purgatório, mas os amigos do Alexandre não têm nenhuma vivência de fé, não têm hábito de oração, não têm hábito de missa, não têm hábito de nada. Os filhos do Alexandre, o Alexandre não educou para uma vida de fé. A esposa, o Alexandre nunca incentivou que ela tivesse uma vida de fé. Os colegas de trabalho, os vizinhos, o Alexandre nunca testemunhou e incentivou um momento de oração ou participação numa vida de fé, de santidade. O Alexandre morreu e agora está no purgatório. Vai ser lembrado por quem? Quem vai rezar pelo Alexandre? É muito lindo, hoje nós temos uma lista tão grande de falecidos pelos quais nós estamos rezando. E sim, eu tenho certeza, por exemplo, que minha mãe falecida, hoje minha irmã, meu pai, meus tios, meus primos, todos estamos rezando por ela. Mas e aquelas pessoas por quem ninguém vai rezar hoje? Aquelas pessoas por quem ninguém vai colocar um nome na intenção da missa, quem vai rezar por elas? Nós. Por isso eu convido vocês, queridos irmãos e irmãs, hoje, nesse dia de finados, não vamos só olhar para os nossos, os quais Deus confiou os nossos cuidados e nós cuidamos enquanto eles estavam vivos e agora continuamos cuidando deles e eles de nós pela intercessão. Vamos rezar por aqueles pelos quais ninguém vai rezar.
por aquelas mães, por aqueles pais que não incentivaram a fé nos filhos, por aqueles que não tinham uma vida de comunidade, não tem uma comunidade para lembrar e sentir falta deles. Vamos rezar por aqueles que cometeram crimes e morreram numa vida de crimes e de pecados, pelos quais talvez as pessoas ainda digam inconscientemente: graças a Deus que morreu. Nós queremos rezar por eles hoje também. Por aqueles que morreram de alguma maneira violenta, morreram justamente de maneira injusta. Vamos rezar por esses pelos quais ninguém vai lembrar. E que em nenhuma das milhões de missas que vão ser celebradas no dia de hoje vão ser citados. Porque nós, como cristãos, amamos não só aqueles que nos amam, mas amamos a todos. Porque foi isso que nosso Senhor nos ensinou a fazer. Que todos os falecidos, pela misericórdia de Deus, tenham um descanso eterno. Amém.